Fomos surpreendidos. Gustavo Cuéllar, o colombiano do Al-Shabaab da Arábia Saudita, olha, especulado em vários clubes, em todas as últimas janelas, né? Ou para voltar para o Flamengo, ou para ir para o Corinthians, até no Palmeiras ele já foi especulado, no Atlético Mineiro. O Gustavo Cuéllar sempre está na lista, no Inter inclusive, na lista de quem buscava um volante técnico que pode jogar de primeira, na primeira função, na segunda função. É um jogador excelente. 32 anos, mas que está há muito tempo na Arábia Saudita, ganhando lá os seus petrodólares, né, merecidos, e fica muito difícil, né, você negociar com os sauditas, os árabes, né, os clubes que tentaram a sua negociação não conseguiam exatamente porque os dirigentes de lá sempre foram muito irredutíveis, né, pediam 5 a 6 milhões de euros e vamos combinar, né, aliás, as primeiras pedidas foram de 8 milhões de euros, elas foram baixando porque o contrato dele foi terminando, e mesmo assim era um valor difícil para você pagar por um volante, né? 6 milhões de euros. Hoje, então, com o câmbio do jeito que está, a gente está falando aí de 6 vezes 6, aí, um pouco mais, quase 40 milhões de reais por um volante. Não é sempre que você consegue pagar isso. Agora, o Grêmio consegue encaminhar a contratação do Cuéllar. O grande detalhe é que ele estava negociando com o Fluminense também. E aí a informação da Aline Nastari, da TNT Sports, é de que aparentemente o Cuéllar estava negociando com os dois, né? Só que ele deu aceite para o Grêmio, ele fechou o acordo com o Grêmio, vazou essa informação e o Fluminense saiu do negócio. A questão é que ele não viria agora, isso ainda pode acontecer, tá? O Cuéllar, ele está buscando uma rescisão de contrato, ele tem contrato até metade do ano, ele tem um jogo importante ainda pela Copa da Arábia Saudita, que deve acontecer por meados de abril, e depois ele estaria liberado. Claro, perde uma boa parte da temporada, né? O Campeonato Brasileiro já começa no dia 29 de março, o Grêmio já tem Sul-Americana aí daqui a pouco, o Campeonato Gaúcho, né? que começa em seguidinha, mas pode ser que ele se libere antes. Agora, a tendência é que ele venha na metade da temporada, porque aí precisa da janela aberta, né? Então, aí a gente está falando apenas no mês de junho. Vamos ver se o Gustavo Cuéllar consegue a sua liberação antecipada. E aí, já falando para vocês que, é uma sinalização importante. Quando eu falei aqui sobre a apresentação do Gustavo Quinteiros, eu disse para vocês assim, gente, esse cara sabe de algo que a gente não sabe. Ele troca o campeão argentino Vélez Sarsfield para treinar o Grêmio por, segundo ele, um projeto esportivo. Falou, inclusive, sobre reforços que precisariam ser contratados até para repor aqueles jogadores que saíram, e foram 11 saídas. Então, quando a gente fala em laterais, volante, um extremo, um central, a gente fala, bom, o Grêmio não sinaliza com grandes investimentos. O Cuéllar era um cara sabidamente querido por muitas equipes. E aí é um nível de contratação que me agrada. Se vem o Cuéllar, eu já começo a imaginar coisas melhores. O Quinteiros, que é um jogo de intensidade, de marcação, e ainda mais se o Vila Sante não sair, né? O Vila Sante não se apresentou ao Grêmio, mas calma, ele teve uma conjuntivite, né? A delegação toda se apresentou nessa quarta-feira para dar o start em 2025. Começo a ficar otimista com o Grêmio de Quinteiros. Assim como toda a nação tricolor, estamos empolgadíssimos com essa possibilidade. Mas precisamos ficar atentos no seguinte: Cuéllar não tem cumprido com sua palavra, ele ficou enrolando o nosso maior rival, dizendo que viria e tudo mais. Com o Corinthians também foi assim. Então vamos ficar com os pés no chão, para que não haja frustração caso ele não venha.